Sentado nela? Não, cara, vai quebrar isso. Você que falou, tem que bater aquela cat sentado nela. É o seguinte, tem filme que te faz chorar de emoção, tem game que te faz vibrar com a porrada, e tem quadrinho que te faz ter vontade de entrar na página e gritar: Oh, meu Deus! Finalmente, vocês se encontraram! Por isso que hoje na Play TV é dia de deliberar o nosso espírito nerd, apertar o punho e soltar aquele grito de Shut up and take my money! Porque a gente vai revisitar o panteão da união, da porradaria interdimensional e da pura realização de sonho. Os top 10 melhores crossovers do mundo nerd de todos os tempos. Não é só sobre juntar dois personagens, é sobre sinergia, é sobre a história que só pode ser contada quando os mundos colidem, é sobre a prova de que o universo nerd é um só. E se você não sentiu um arrepio de empolgação com pelo menos um desses encontros, meu amigo, você tem a paciência de um monge budista. Ou nunca viu o Batman lutar contra a p*** do Predador, tá ligado? O crossover não é apenas um truque de marketing, é a celebração máxima da narrativa. É a ideia de que, não importa o quão vasto seja o multiverso, há sempre um ponto de convergência. Um momento em que as regras se dobram e o impossível se torna real. Pensa bem, a essência do nerd é a paixão por universos bem construídos. E o que é mais satisfatório do que ver esses universos se provando compatíveis? É a validação de que a sua paixão por uma franquia pode de repente se conectar com a sua paixão por outra. É a sensação de que o mundo de fantasia é de fato maior do que a gente imagina. E é por isso que quando um crossover é bem feito, ele não é só um evento, ele é um marco cultural. Então, DJ, solta a vinheta, que a gente não soltou a vinheta ainda. Eventos de crossover do mundo nerd da história da humanidade. Ele é o crossover que não se limita a uma história, mas a um campo de batalha onde tudo é possível. No nosso número 10, temos Fortnite! Fortnite é o famoso crossover sem limites. Ele não tem medo de misturar o Homem-Aranha com o Kratos do Darth Vader com a p*** do John Wick, tá ligado? Ele é a prova de que e o fucking Travis Scott, tá ligado? Ele é a prova de que a barreira entre estúdios e franquia é apenas uma sugestão. A gente ama o Fortnite porque ele é a realização do sonho de todas as crianças. Ver todos seus bonecos favoritos dando tiro na cabeça um do outro. Ele é o cara que nos lembra que, no final, o que importa é a diversão. E você se diverte muito. O que torna o Fortnite tão especial é a sua capacidade de ser um museu interativo da cultura pop. Não é só personagem, é a experiência. A gente viu Travis Scott fazendo show dentro do jogo, o que é um crossover que transcende o universo nerd. E a narrativa, o evento do Galactus, por exemplo, onde todos os heróis se uniram para defender a ilha, foi um espetáculo de proporções cinematográficas. Fortnite não apenas junta personagens, ele os coloca em situações que só o multiverso dos games pode proporcionar. É a prova de que a plataforma é o novo campo de batalha para a nostalgia. Conseguiu! Valeu, motorista! E com isso, vamos para o nosso número 9. 9. Dois ícones do mundo do terror, um com máscara de hóquei, o outro com garras afiadas, finalmente se encontram para uma batalha sangrenta. Ele é o crossover que o público pedia há décadas. No nosso número 9, temos Fred vs Jason, o encontro clássico do terror. E história, foi culpa desse filme que eu fiquei com medo de filme de terror por anos. Eu vi isso com 8 anos de idade, me caguei o resto da vida, tá ligado? Pra qualquer filme de terror. Este é o crossover de porradaria pura. Ele não tem a profundidade de um quadrinho, mas tem a satisfação de ver dois monstros históricos se enfrentando. A gente ama o filme porque ele é a prova de que às vezes o simples é melhor. Ele é o cara que nos lembra que o terror também tem seus ícones e que a rivalidade entre eles é épica. Eu só não gosto muito desse filme porque eu morro de medo dele. Eu me cago com filme de terror, tá ligado? É foda. O Poço lá, eu fui ver o Poço, eu quase morro também. O filme Fred vs Jason demorou anos pra sair do papel. A expectativa era gigantesca, o que o torna um crossover memorável
memorável. É a forma como ele respeita as regras de cada vilão. Fred, o mestre dos sonhos, e Jason, a máquina mortífera imparável do mundo real. A colisão de seus métodos de terror é o que move a trama. É um filme que não tenta ser mais do que é, um espetáculo gore e divertido. Ele pavimentou o caminho para outros encontros do terror, mostrando que o público adora ver os seus monstros favoritos se enfrentando. E com isso, vamos para o nosso número 8. Número 8. Duas das famílias mais disfuncionais da televisão se encontram em um episódio especial. Ele é o crossover que quebrou a quarta parede e o tabu entre emissoras. No nosso número 8, temos os Simpsons e Family Guy, a colisão da comédia animada. Este é o crossover da sátira. Ele é a prova de que a rivalidade entre as duas séries é apenas uma piada. A gente ama o episódio porque ele é cheio de metalinguagem, piadas internas e, claro, a épica luta de galinhas entre Peter Griffin e Homer Simpson. Ele é o cara que nos lembra que a comédia é universal e que a união faz a força e dá muita audiência, cara, muita audiência. O episódio The Simpsons Guy é uma aula de como fazer um crossover de comédia. Ele não apenas coloca os personagens no mesmo cenário, mas usa a diferença de estilo de humor de cada série para gerar piadas. A crítica de Family Guy ao humor mais suave dos Simpsons e vice-versa é o ponto alto desse episódio super memorável, desse episodíssimo excelente. A luta entre o Peter e o Homer, que dura minutos, é uma paródia das próprias rivalidades entre os fãs. É um crossover que se diverte com a própria ideia de ser um crossover, e isso é genial. E com isso, vamos para o nosso número 7. Número 7. Um garoto com uma chave e espada viaja por mundos da Disney, lutando ao lado de Mickey Mouse e Pato Donald contra criaturas sombrias. Ele é o crossover mais improvável e mais emocional, que no nosso número 7 nós temos Kingdom Hearts, a magia da Disney e a fantasia de Final Fantasy. Kingdom Hearts é o crossover do coração. Ele é a prova de que a Disney e a Square Enix podem criar uma história profunda e emocionante. A gente ama o jogo porque ele é a realização do sonho de infância, lutar ao lado de seus personagens favoritos. Esse jogo nos lembra que a amizade é o maior poder de todos novamente. Gente, a gente sempre retoma esse raciocínio. O poder da amizade é o verdadeiro tesouro que fizemos ao longo do caminho. A beleza de Kingdom Hearts reside na sua ambição narrativa. Não é só um passeio pelos parques da Disney, é uma saga complexa com mitologia própria que usa os mundos da Disney como um plano de fundo para uma história sobre luz, escuridão e a força do poder da amizade, cara. A forma como ele integra a melancolia e a profundidade de Final Fantasy com a inocência e a magia da Disney é um feito lindo, fenomenal. É um crossover que prova que a emoção é um ingrediente secreto para a longevidade. E vamos seguir nossa lista com o nosso top 6. O maior evento da TV que uniu todas as séries da DC Comics em um único lugar. Ele é o crossover que provou que a televisão pode ser tão ambiciosa quanto o cinema. No nosso número 6, nós temos Crise nas Infinitas Terras, o épico da TV que uniu a DC, o Arrowverse. Mano, a Crise nas Infinitas Terras é o crossover da ambição. Ele é a prova de que a TV pode ter a escala de um filme de Hollywood. A gente ama o evento porque ele é cheio de nostalgia, com a volta de atores clássicos, a união de heróis de diferentes terras. Ele é o crossover que nos lembra que a DC tem um universo vasto e que a união faz a força. Poder da amizade. Poder da amizade. Amigos que fizemos ao longo do caminho. Cara, minha mesa. Mesa! Bate na mesa. O que fez essa crise ser tão impactante foi o uso inteligente da nostalgia. Não foi apenas o encontro dos heróis do Arrowverse, mas a participação de atores que interpretaram a DC em outras mídias, como o Superman do Brandon Routh, o Flash do John Wesley Shipp, de 1990. Foi um aceno de respeito a toda a história da DC na televisão e no cinema. Foi a prova de que a TV, com um bom planejamento, pode ser um multiverso definitivo.
Crisis on Infinite Earths. E com isso, nós vamos para o nosso top 5. Os heróis da Marvel se unem aos personagens icônicos da Capcom. Street Fighter, Resident Evil, Mega Man, para uma batalha de proporções épicas. Ele é o crossover que definiu o gênero de luta, porque no nosso top 5 nós temos Marvel vs Capcom, a porradaria interdimensional. Esse jogo é bom demais, cara. Esse é o crossover da jogabilidade. Ele é a prova de que a união de dois universos pode criar algo melhor do que a soma de suas partes. A gente ama o jogo porque ele é rápido, frenético e cheio de combos insanos. Ele é o tipo de jogo que nos lembra que a rivalidade entre as empresas pode ser resolvida com um bom Hadouken na cara do Homem-Aranha, tá ligado? A série Marvel vs Capcom é um marco porque a jogabilidade é um crossover em si. O sistema de tag team e os hyper combos gigantescos são a tradução perfeita da ideia de que tudo é possível. O jogo não se contenta em apenas colocar os personagens pra lutar, eles os força a interagir de maneiras que só um crossover permite. Ver o Ryu fazendo um Shoryuken no Wolverine, no Homem de Ferro, sendo assistido pelo Mega Man, é pura alegria de fã, tá ligado? É um jogo que celebra a extravagância e a força bruta da união, com gráficos lindos, personagens memoráveis e uma jogabilidade insana. Quem nunca jogou ali numa festinha de aniversário, ali no fucking treco, como chama aquele treco? E ó, aqui no meio do programa, se você tiver alguma ideia pra algum Nerd Rank aqui, porque a gente já fez vários e podemos alimentar mais, deixe nos comentários abaixo, junto. E quando você estiver lá, tem um joinha do lado, dá um joinha também, que ajuda nós. Se você estiver vendo isso na TV, entra no YouTube, ou entra na rede social pra falar pra gente, tá bom? Que ajuda a gente, queremos ideias. Ideias. Se sua ideia for boa, ela pode acabar aparecendo no programa e você vai ganhar. Se a sua ideia for escolhida, a gente vai falar que a sua ideia é sua e a gente vai dar seu nome. Poder da amizade. E com isso, vamos para o nosso número 4. Duas das criaturas mais mortais do cinema se encontram para uma caçada intergaláctica. Este é o crossover que transformou o terror em ficção científica de ação. No nosso número 4, nós temos o Alien vs Predador. É o crossover do gênero, é a prova de que o terror e a ficção científica podem se misturar em um banho de sangue. A gente ama esse filme porque ele é a realização de um sonho que começou lá nos quadrinhos. Ele é o tipo de coisa que nos lembra que no espaço ninguém pode ouvir você gritando, mas todos podem ouvir o rugido do predador, cara. O crossover do Alien vs Predador é um caso raro onde os quadrinhos, o Dark Horse Comics, vieram antes do cinema. A ideia de que o predador caça o alien como um troféu é um conceito brilhante que expandiu a mitologia de ambas as franquias. O que o torna tão fascinante é a dinâmica do inimigo do meu inimigo é meu amigo, onde humanos se veem forçados a se aliar a um predador para sobreviver ao alienígena. É um crossover que elevou o nível da ficção científica e do terror para níveis espaciais. Eu tenho 3 menções honrosas aqui que são boas. Primeiro, Deu a Louca em Hollywood. Esse filme é demais, cara. Eu acho que nessa mesma veia dá pra falar o Todo Mundo em Pânico. Tem brincadeiras de vários filmes aí. Excelentes filmes que dão aí crossovers de vários lugares diferentes do mundo hollywoodiano, do terror e do Hollywood. Muito bom. Outra menção horrorosa, o episódio especial dos Padrinhos Mágicos com o Jimmy Neutron. Esse é demais, é muito bom. E também vamos falar do crossover de Dragon Ball, One Piece e Toriko. Eu achava que era com o Naruto, mas só de ter o Goku e o Luffy junto ali, tá bom. Aí o Toriko tá de bônus ali, é um bônus bom, ele é meio mas tudo bem, claro que ele não bate de frente com o Goku e com o Luffy e tudo, mas ele tá lá e o crossover existe. Mais uma menção rosa, JLA e Vingadores, quadrinhos de 2003. É o crossover que demorou 20 anos para acontecer e uniu a Liga da Justiça e os Vingadores. Este é o santo graal dos crossovers, a união da DC e da Marvel com o roteiro de Kurt Busiek.
E a arte de George Pérez é um evento que parecia impossível. A história é uma celebração de tudo que amamos nos quadrinhos, com heróis trocando socos e no final trocando respeito. A cena em que o Capitão América e o Batman se encontram é um momento de pura reverência. Ele não está no top 10 porque é quase uma categoria à parte, um milagre editorial que merece ser lembrado como o maior esforço de união da história nerd dos quadrinhos. E com isso, vamos para o nosso top 3. Feitiço do Doutor Estranho deu errado, e ele trouxe vilões e heróis de todas as realidades do Homem-Aranha para o MCU, Marvel Universe. Este é o crossover que uniu 3 gerações de fãs. No nosso número 3, temos Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa. Ele é a prova de que a Sony e a Marvel podem trabalhar juntas para criar um momento cinematográfico inesquecível. A gente ama esse filme porque ele é a realização de um sonho. Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland juntos fazendo Homem-Aranhisticamente coisas. Este é o filme que nos lembra que o Homem-Aranha é um só, não importa a realidade. O que diferencia o Sem Volta Pra Casa é a sua carga emocional. Não foi apenas fanservice. O filme usou o crossover para aprofundar a jornada do Peter Parker do Tom Holland, que precisou aprender o verdadeiro significado de responsabilidade com as suas versões mais velhas. Porque, como diria todo mundo que morreu, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A cena em que os 3 Homem-Aranhas se unem para curar os vilões é um momento de pura catarse. É um crossover que prova que a nostalgia, quando usada para servir a história, é imbatível. E como diria o pessoal do Omelete, eu sou fã, eu quero service. E isso é um fanservice de qualidade. Muito bom esse Homem-Aranha mesmo, top 3 da lista. Come on! Hey, Dr. Connors. Hello, Peter. Então agora vamos para o nosso number 2. O clímax de 22 filmes, onde todos os heróis do Marvel Cinematic Universe se unem para lutar contra o Thanos. Este é o crossover que quebrou todos os recordes de bilheteria. No nosso top 2, temos Vingadores Ultimato. Este é o crossover da continuidade. Ele é a prova de que um planejamento de 10 anos pode resultar em um épico cinematográfico. A gente ama o filme porque ele é cheio de momentos icônicos, sacrifícios e frases que ecoam em nossos corações. Vingadores, avante, and I am Iron Man. Tá. Este é o filme que nos lembra que a união faz a força e que o mundo nerd é um só. E você já sabe, o poder da amizade dá um pau até em alienígenas roxos de outros mundos. Que voltaram no tempo e voltaram de voltar no tempo para voltar. O Ultimato é o ápice do crossover porque ele é a recompensa de uma década de investimento emocional. A cena em que todos os portais se abrem e todos os heróis do universo da Marvel chegam para a batalha final é sem dúvida um dos momentos mais épicos da história do cinema de todos os tempos. E o sacrifício do Homem de Ferro não é apenas o final, é a prova de que a união dos heróis tem um preço. É um crossover que redefiniu o que é possível em termos de escala, emoção e storytelling. Eu sou inevitável. O evento que redefiniu o universo da DC, matando heróis e unindo todas as realidades em uma só. Este é o crossover que mudou a história dos quadrinhos. No nosso top 1 temos A Crise nas Infinitas Terras, o crossover que reiniciou o universo. Ele é a prova de que a ambição narrativa pode criar uma obra de arte. Este é o nosso top 1 porque ele é o crossover que nos ensinou o que é um multiverso. Foi tão grande que o termo crise se
tornou sinônimo de um evento que muda tudo. É o padrão de ouro, o crossover que todos os outros tentam imitar. Este é o nosso top 1 porque ele é a definição de que para criar algo novo, às vezes é preciso destruir o que veio antes. Se o mundo nerd fosse só sobre heróis solitários, a gente já teria enjoado, mas não. É uma história sobre união e felizmente essa história inclui o Homem-Aranha, o Capitão América e o Batman. Eles são o tempero, o sal grosso que faz a nossa paixão ser tão épica. Então obrigado por liberar o seu grito nerd com a gente. Eu sou Dudu Saad, seu humilde apresentador, porque assim, com uma união desses mundos, a nossa lista de top 10 nunca vai acabar. Avante Vingadores! E se você ficou vendo até agora, ficou com vontade de revisitar algum desses encontros, a dica é, vai, o multiverso está aberto. O que importa é a jornada, a descoberta e a celebração dessa cultura que nos une. Qual foi seu crossover favorito? O que ficou de fora da nossa lista? Mande sua mensagem no nosso Instagram, @playtv, @dudusaad. Deve ter um crossover, tipo Turma da Mônica e Chico Bento, que é bom, tá ligado? Bagulho assim. É lá na BGS que a gente tava, tipo, Neymar e Yu-Gi-Oh, tá ligado? Esse crossover é... Bota o Neymar de Mago Negro aí no final. Beijo, gente. Obrigado. Tchau.